Ele pode ter retornos importantes para essa partida, por isso bora conversar ao vivo com o Pedro Neville. Neville, quero saber. Rogério Ceni, Gerson. Rogério, tô bem louca. Rodrigo Caio e Gerson retornam para essa partida do próximo sábado. Tem chance os dois? Bom dia para você. Se fosse o Rogério Ceni também seria uma boa, não é, Ana? Porque bateria falta e o Flamengo não faz gol de falta há tanto tempo. Tudo bem? Como é que você está? Sereto, Lofredo, bom dia para você que nos acompanha aqui no Sport TV. Reforços importantes, então, Rodrigo, Caio e Gerson previstos para o jogo contra o Fluminense no sábado. Precisam treinar antes, eles vinham treinando separados, precisam treinar com o grupo. Hoje tem treino à tarde no Ninho do Urubu, amanhã também tem treino. Então, se nesses dois treinos os dois responderem bem, voltam ao time para essa primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O Gerson não joga desde o dia 27 de abril, naquela vitória contra o La Calera pela Libertadores. Ele teve um problema na coxa esquerda. E o Rodrigo Caio está fora há mais tempo, está fora há mais de um mês já, desde o jogo contra o Madureira, também por um problema na coxa. Desde o jogo contra o Madureira, na 8ª rodada da Taça Guanabara, o Rodrigo Caio não jogou nenhum jogo na Libertadores, viu, Ana? O Flamengo sente a falta de Rodrigo Caio, tanto é que nesses 4 jogos primeiros da Libertadores, levou 7 gols, quase 2 gols por jogo. Quem também pode voltar, aí a chance não é tão alta, mas pode voltar, é o Diego Alves, também por problema na coxa, perdeu os últimos jogos. Caso não volte, aí a tendência é que o Gabriel Batista esteja no gol. Ele vem recebendo elogios, foi bem no jogo dessa semana contra o La Calera, defendeu inclusive no contrapé, numa cabeçada logo no começo do jogo, recebeu elogios e deve, portanto, ficar ali no gol no lugar do Hugo Souza. Isso caso o Diego Alves não volte. Assim, torcedor rubro-negro, chance de você ver o Diego Alves no gol. Quem não volta, René, também por problema na coxa, e Michael por problema na panturrilha esquerda. Esses daí já estão fora. Flamengo e Fluminense, as duas melhores campanhas então do Campeonato Carioca, começam a se enfrentar no sábado para decidir esse Campeonato Carioca. Ana. Valeu, Pedro Neville, trazendo as informações do Flamengo. E Sereto, eu fui te zoar do América? O que acontece? A apresentadora fala Rogério Ceni e fecha o Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Ceni, tá vendo? Olha, não, viu? Olha é uma doideira, gente. É muita coisa. O Rogério Ceni jogando no gol do Flamengo nesse momento seria muito legal mesmo, mas não há essa possibilidade, nós sabemos disso. Se o Rodrigo Caio voltar, também é uma notícia, né, muito importante nesse momento, até para readquirir ritmo de jogo. O Flamengo está precisando demais do Rodrigo Caio, está precisando demais do Gerson, e agora é final de campeonato, né? Final de campeonato. Se os jogos do campeonato estadual até agora foram muito ruins e tudo mais, não valeram de muita coisa, agora vale. Agora é final de campeonato estadual. Acho que vale muito. E aí, como disse o Pedro, né, ele que ainda não jogou o Rodrigo Caio nessa Libertadores, portanto a gente torce, né, para que eles retornem para esse jogo, para essa decisão de estadual. O treino de hoje vai ser muito importante para definir ou não o retorno dos dois. O Diego Alves, a tendência é mais para o jogo contra a LDU na próxima semana do que para essa primeira decisão do Campeonato Estadual. Bora falar um pouquinho do Gabigol, gente? Que amanhã tem convocação para as eliminatórias. Opa! Será que o Gabigol vai estar nessa lista do Tite, Lofredo, Sereto? Deveria, né? Será que ele não vai estar? E aí? Merece? Mereceu, acho que não tem nenhuma dúvida. Ele deveria estar na convocação e acho o seguinte, não só estar na convocação, como ele deveria ser o titular da seleção brasileira. Na minha opinião, já é uma opinião que eu tenho há muito tempo, acho que o Gabriel... E não adianta convocar para não botar para jogar, aí é melhor não convocar. Se é para convocar para não botar para jogar, que acontece muito isso, é melhor nem convocar. O Gabriel hoje é o melhor centroavante, o melhor atacante do futebol brasileiro, na posição ali, né, de centroavante. Tá jogando mais que todos eles ali, o Richarlison, o Roberto Firmino, quem mais, Lofredo, que joga nessa Gabriel posição Jesus. Ali? O Gabriel Jesus, tá jogando mais que toda essa turma aí. Aliás, eu não só convocaria o Gabigol, como eu convocaria o Pedro também, que acho que a seleção brasileira não tem um jogador com a característica do Pedro, mas aí é outra história, né? Mas com relação ao Gabigol, ele tem que ser convocado e ele tem que jogar, porque não adianta convocar para não jogar.
Você tem que botar o cara para jogar e ver o que acontece e se adaptar ao sistema da seleção, ao modelo da seleção, ao jeito de jogar da seleção brasileira. Acho que tem muito merecimento nessa convocação. Imagino que o Tite... não é possível que ele fique de fora, né? Acho que ele vai ser convocado, não é possível que ele fique de fora. Mas espero que, além da convocação, o Gabigol também seja escalado para jogar pela seleção brasileira. O Gabigol, que tem em 2021 11 gols em 10 jogos, concordo com você, Sereto, merece muito ser convocado pelo Tite amanhã, mas a gente traz também no GE. Globo uma comparação sobre os números de Gabigol e também de Neymar. E a matéria traz que o Gabigol está sendo mais decisivo que o Neymar. Daí eu te pergunto, Lofredo, Gabigol é mais decisivo que Neymar, lembrando que Neymar joga na Europa e Gabigol joga no Brasil. Isso. Né? Eles jogam competições diferentes, de níveis diferentes, tá? Ainda que o Gabigol jogue a Libertadores e esteja indo muito bem na Libertadores, a Libertadores, principalmente na sua primeira fase, não é uma competição que se compare com a fase... A Champions também na primeira fase, eu vou te falar, também não tem umas coisas meio contestáveis. Mas, enfim, são campeonatos bem mais difíceis, tá? O campeonato francês em relação ao campeonato carioca, a Champions em relação à Libertadores. Então, acho que, assim, é um comparativo, é uma demonstração de como o Gabigol está indo bem, mas não significa que ele esteja jogando melhor do que o Neymar, que ele seja o melhor jogador brasileiro em atividade. Acho que ele é um grande complemento para o Neymar e o Neymar seria um grande complemento para ele também. É uma dupla que tem tudo para se potencializar e por isso que eu gostaria de vê-los jogando juntos, assim como o Sereto falou, que ele não fosse convocado apenas para compor o grupo, até porque ele está melhor do que os outros. Os outros jogam na Europa também, mas aí dá para perceber uma diferença bem grande em relação aos outros jogadores da posição dele. Mas eu temo que possa acontecer isso, de ser chamado só para participar do grupo, porque a gente sabe que os grupos de seleção jogassem como titular, mas eu temo que não vai acontecer. E o Tite já foi perguntado a respeito sobre isso algumas vezes, inclusive quando o Gabigol foi convocado, e se sentiu desconfortável em relação a responder sobre o porquê convoca, mas não escala. E ele chegou a dizer já que não escala pela torcida, né? Que ele não sente pressão da torcida, que não convoca pela torcida, não escala pela torcida. O que tá certo, né? Do ponto de vista do técnico, o técnico tem que ter as próprias convicções. Agora, o Gabigol tem sido decisivo, não é só agora, né? O Gabigol tem sido decisivo há 3 ou 4 anos que o Gabigol é decisivo, há 3 ou 4 anos seguidos que o Gabigol é artilheiro. Artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos e pelo Flamengo, artilheiro da Libertadores, artilheiro... O Campeonato Carioca então nem se fala, mas aí é outra... Sabe, o Campeonato Carioca é um monte de baba, mas o Gabigol também é decisivo, também é artilheiro. Tem muito merecimento nessa história. A comparação com o Neymar é uma comparação que não dá para fazer. Porque a gente não sabe como seria o Gabigol na Europa, porque ele teve uma passagem pela Europa rápida e não deu certo, né? Na Inter de Milão e no Benfica e não deu certo. E a gente sabe como seria o Neymar, como foi o Neymar aqui no futebol brasileiro, né? Se você coloca hoje o Gabigol no Paris Saint-Germain, a gente não sabe se o Gabigol seria decisivo. Provavelmente sim, mas com certeza o Neymar seria muito decisivo aqui no futebol brasileiro. Então acho que essa comparação nesse momento não dá para fazer mesmo. O Gabigol que já foi convocado 3 vezes, em 2016, quando disputou a Copa América, em 2019 e também em 2020, Sereto. Um beijo para você.